Graça e paz, meus irmãos. Queremos trazer mais um devocional para o seu coração, mais uma palavra de Deus para a sua alma. E nessa de hoje, meus queridos, eu queria utilizar um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que diz: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Meus queridos, a Bíblia nos revela que Deus estava procurando alguém que fosse segundo o seu coração. E revela também que o Senhor encontrou a Davi, filho de Jessé, que era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Nós sabemos que se voltar para Deus continua sendo a maior necessidade do homem, principalmente nos dias que estamos vivendo. Sabemos ainda que é através da palavra de Deus que nos é revelado que o Senhor nos fez para a sua glória. Nos fez segundo a sua imagem e semelhança e nos fez para a eternidade. Daí, a nossa necessidade primária ser se voltar para o Senhor. Quando as coisas começam a ficar ruins, nós começamos a entender de quem nós precisamos. Você há de concordar comigo que quando as coisas começam a ficar difíceis, o primeiro nome que nós gritamos, que nós clamamos, é pelo nome de Deus. Então, por que ainda nos dias de hoje é importante ser esse homem ou essa mulher segundo o coração de Deus? Será que qualquer um pode falar e bater no peito e dizer que é esse homem ou essa mulher segundo o coração de Deus? Quais são as características desses homens e mulheres conforme a vontade de Deus? Percorrendo a palavra de Deus, nós encontramos algumas exigências feitas pelo próprio Senhor, nas quais ele expõe na sua palavra que nós devemos fazer para ser esse homem segundo a mulher e mulher segundo o coração de Deus. E a primeira coisa, meus queridos, para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, é que eu já tenho que me reconciliado com o Senhor. O texto de Jó, capítulo 22, versículo 21, diz: Reconcilia-te, pois, com o Senhor e tende paz. Não sei o que você tem feito, meus queridos, mas sei que você só será um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus se você já houver se reconciliado com o Senhor. Isto é, se você já for dele por completo. Você pode até ter nascido num lar cristão. Você pode até ter seu pai e sua mãe cristãos. Mas se você ainda não fez a sua decisão, se você ainda não se reconciliou com o Senhor, você não pode ser esse homem ou essa mulher segundo o coração de Deus. E a boca fala, meus queridos, ou a boca não pode falar uma coisa e o coração reclamar outra coisa. O meu coração não pode querer uma coisa e a mente querer outra coisa. Foi por isso que o Senhor disse no livro do profeta Isaías que esse povo fala com a boca, mas o coração está longe dele. Então, primeira coisa, eu tenho que me reconciliar com o Senhor. Segunda coisa, meus queridos, para ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, eu preciso ter como prioridade máxima a intimidade com o Senhor. Não é à toa que o Senhor pôs como primeiro e mais importante mandamento o amar a Deus acima de todas as coisas. O estar junto dele. O Senhor disse que ama aquele que o busca. Como anda então a sua intimidade com Deus? Você tem sido uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus? Você já se reconciliou com o Senhor? Como anda a sua intimidade? Será que é uma prioridade máxima a intimidade com o Senhor? Terceira coisa, para eu ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, eu preciso ter Deus como objeto principal naquele que eu confio. Meus queridos, como anda a sua confiança em Deus? Será que é preciso uma pandemia para aguçar minha confiança no Senhor? Salmo 3, versículo 4 a 6 diz assim:
Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. És a minha glória e fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Isso é confiança, meus queridos. Oração e meditação na palavra de Deus gera confiança. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, ou conforme o coração de Deus, ele precisa confiar no Senhor. Como está a sua confiança no Deus Todo-Poderoso? Será que a sua confiança é pura, é verdadeira? Ou você tem confiado em outras coisas? Quarta coisa, meus queridos, um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus, é aquele que tem o desejo de obedecer. O texto lido diz: achei Davi, filho de Jessé, conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. O que é obedecer? Ou o que é fazer a vontade de Deus? Você já se perguntou? Já se perguntou isso? O que é obedecer a Deus? Como podemos obedecer ao Senhor se não o conhecemos? Nós sabemos que na sua palavra tem um ensinamento. Ela nos ensina como obedecer ao Senhor. Não adianta eu tentar fazer qualquer coisa para Deus se não sei como devo fazer. Você já tentou fazer alguma coisa para alguém sem saber como essa pessoa queria que fosse feito? Pois assim é com Deus. Eu preciso saber, preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer seus mandamentos. Eu preciso saber as minhas prioridades. Eu preciso saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Pois um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, é aquele que tem o desejo de obedecê-lo. E por último, meus irmãos, para ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, eu tenho que ter um espírito de servo. Um espírito humilde. Tem se falado muito em servidão, inclusive nas redes sociais. Mas há dois tipos de pessoas segundo a palavra de Deus: as que servem e as que não servem. Só servem a Deus, meus queridos, aqueles ou aquelas que já o receberam como único e suficiente Salvador. Só serve a Deus aquelas pessoas que já entenderam o senhorio de Cristo. Só serve a Deus aquelas pessoas que têm o seu Espírito. Você é um servo do Senhor? Você o recebeu já como único e suficiente Salvador? Você é obediente ao Senhor? Ele é o seu Senhor? Você tem o Espírito de Deus? Se essas perguntas tiverem respostas positivas, você é um servo do Senhor. Então, homem ou mulher, segundo o coração de Deus, ele é servo desse Deus Todo-Poderoso. Para concluir, para ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, você já ter tido um encontro com ele. É preciso ser dele. Não adianta nada ouvir falar e até achar bonito e profundo. Eu preciso ser por completo de coração desse Senhor. Essa pessoa precisa tê-lo no íntimo. Você é esse homem ou essa mulher segundo o coração de Deus? Será que você já fez sua decisão? Já tomou sua decisão? Ele é seu Senhor. Inclusive, nos dias que não haverá mais quarentena, Ele será seu Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua alma e pedir ao Senhor que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te faça servo, que o Senhor te faça humilde, que o Senhor possa se reconciliar contigo, se você ainda não é reconciliado com o Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Deus santo, nós sabemos, Deus eterno, que o Senhor está à procura, Deus eterno, de homens e mulheres segundo o teu coração. Assim como o Senhor encontrou, Deus eterno, Davi, Senhor Deus, filho de Jessé. Que o Senhor possa, Deus eterno, encontrar, Senhor Deus, essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos vendo nesse momento.
Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer um mover, Deus eterno, trazer sobre ele, Deus eterno, a tua boa mão, para encher-o com teu Espírito Santo, selá-lo com teu Espírito Santo, meu Deus, para que eles possam, Deus eterno, ser teus filhos, ser servos do Senhor. Muito obrigado, Deus eterno, por esse privilégio, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por poder estar na tua presença, Senhor. Ser, Deus eterno, com todos que nos assistem nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, clica no sininho e aproveite para ver os nossos outros devocionais.